Hoje a nossa reflexão, o tema é a prática do bem. E nós vamos com uma carta, a única carta de Tiago, meu irmão de Jesus, né? Filho de Maria e José, no capítulo 4, versículo 17, que diz assim: assim, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Essa epístola, ela foi escrita lá em Jerusalém e ela era direcionada às 12 tribos de Israel que se encontravam dispersas. E Tiago vai instruindo aos judeus cristãos, né, lá de Jerusalém, que ficaram por ali, na primeira igreja primitiva. Ele tentou amadurecer esses cristãos, persuadindo-os para que eles assumissem a responsabilidade pelo próprio progresso espiritual. Então, o Pai de Amor, ele nos convida diariamente a participar de uma maneira específica, única, peculiar, individual, na obra da criação. Todos nós somos co-criadores com Deus. Aliás, nada vai cair nas nossas mãos ou a gente tomar conhecimento sem que já não tenhamos a possibilidade para aceitarmos o convite dessa prática do bem, do servir. No livro, o Dr. Inácio Ferreira, através de Carlos Pacelli, ele diz assim, abre aspas, todos nós construímos ao nosso arredor o ambiente necessário para as construções definitivas da nossa alma. E por isso, não nos é lícito fugir das responsabilidades que nos competem. Às vezes, nós temos uma falsa ilusão de nós mesmos, porque sentamos no banco da igreja, escutamos um padre, ou vamos na igreja evangélica, assistimos o pastor, né, falar, ou vamos numa igreja outra qualquer. E aí, nós começamos a achar, né, que somos mais virtuosos do que os outros, né? E que a gente não quer se misturar com eles, ou que eu preciso, né, preservar a mim mesma, ou muito na moda, né, aquela pessoa é tóxica, eu vou me afastar, eu vou fugir dos embates da vida para não sofrer tentação. E assim a gente acaba perdendo a oportunidade de servir e de praticar pontos importantes para o nosso próprio aprimoramento. Quantas vezes por dia nós somos convidados a servir a prática do bem? Mas muitas vezes nós falamos, essa não é a hora, vou aguardar a hora certa. Eu vou fazer tudo sozinho, será que eu consigo? É uma empreitada muito grande, ou essa situação para mim vai ser muito difícil, eu tinha que ter ajuda das pessoas, dos meus amigos, da minha família, e assim vai, gente, cláusulas e cláusulas diversas para nós iniciarmos o propósito de servir. Mas esse servir, essa prática do bem, nada mais é, muitas vezes, gente, simplesmente de dar testemunho. Emmanuel, do livro Fonte Viva, nos diz que às vezes a gente fica dando flores para adorar Jesus e não adianta, diz ele, cortejar Jesus, adorá-los em flores se fugirmos aos testemunhos diários de entendimento, de bondade, do perdão. Sabe, naquela hora que a pessoa agiu de uma maneira que não era adequada e a gente tem que dar o testemunho do perdão, da tolerância naquele momento difícil, né? Da honestidade. Quantas coisas acontecem que não são convidadas e a gente, não, tudo bem, isso não é nada. Mas a gente tem que dar o testemunho da honestidade, né? Da interiorização, da internalização de Jesus dentro de nós. Aí eu me lembro daquele filme do cachorrinho que Richard Gere, né, tinha falecido, ele esperava na estação de trem todos os dias. Aí você vê a primavera, o verão, o outono, o inverno, e ele estava ali esperando, porque ele internalizou, né, o dono dele dentro de si. E nós estamos sendo convidados para internalizar
Mesmo que nos momentos mais difíceis pareça que nós estejamos sozinhos, nós temos que internalizar, né, o nosso mestre dentro de nós, dando exatamente o testemunho diário. Mas o testemunho não é só de entendimento, acolhimento, bondade, perdão, tolerância, honestidade, mas também da disciplina diária, né, da obediência, da fidelidade, da alegria nos momentos que às vezes a gente fala: onde eu vou encontrar alegria no dia de hoje com tudo que me aconteceu, né? E às vezes você desce aqui, entra no elevador, abre a porta para uma pessoa e a pessoa te agradece com um sorriso enorme. São 5 segundos de alegria, de satisfação. Aí você chega na rua, vê um cachorrinho, né? A pessoa passeando com o cachorrinho todo alegre, banando o rabinho. Tantas coisas que acontecem, uma flor linda, uma árvore linda, um sol maravilhoso, uma chuva gostosa, um frio bom, porque o frio é gostoso também. Tantas coisas, né, que nós vamos de 5 em 5 segundos no dia da gente observando e colhendo a alegria para permear e fortalecer e estruturar o nosso dia. Também dar testemunho da paz no momento que todo mundo está discutindo, brincando e tal, e a gente dá o silêncio da paz, da justiça, da ponderação, da piedade, da compassividade, quando a gente sente a dor do outro com ele, né? E não se achando melhor do que ele, tendo pena. Pena, você se acha melhor. Você se acha que eu tô com pena daquela pessoa, quer dizer, eu não passaria por isso. Mas quando eu tô compassivamente, né, sentindo a dor daquela pessoa, sabendo que algum dia eu posso já ter passado por isso, ou posso vir a passar por isso também, sentindo a sua dor, calçando o seu sapato, isso é diferente. A prática do bem através da fé, no momento que tudo parece que não está de acordo com como a gente gostaria e que parece que as coisas estão cada vez mais difíceis. Dar testemunho da humildade, da renúncia, da coragem e da esperança. Percebe? Tantas formas que nós podemos praticar o bem. Porque, gente, hoje nós estamos sendo convidados para que nós possamos servir ao Pai na pessoa do semelhante. Porque a verdade é que a nossa transformação se dará pelo serviço ao próximo, né? E o próximo são todos aqueles que cruzam os nossos caminhos. E as dificuldades, elas não estão fora da gente. Porque às vezes a gente pensa assim: puxa vida, eu vou falar isso com essa pessoa não vai entender. Como que eu vou fazer essa pessoa mudar essa situação? Aí eu me lembro de um jogo de xadrez. Quando a gente vai jogar o xadrez, buscar uma peça, a movimentação dessa peça vai causar no outro conforto ou desconforto, né? E ele vai agir conforme essa sensação. Por isso você é dona da situação. Porque a mudança não está nele, está em você. Na postura, na forma como você vai mover a peça. Então, as dificuldades, elas não estão fora, elas estão dentro de nós mesmos. A luta, o combate é conosco mesmo. E não importa se nós somos velhos ou moços, se somos sãos ou doentes, se somos ricos ou pobres, porque nós não precisamos dos bens materiais única e exclusivamente para praticar o bem, para fazer o bem. Percebe? E sãos e doentes. Tem tanta gente no hospital, deitado num leito, que sorri, que tem paciência, que é amoroso com a enfermeira, que é amoroso com a moça que traz a comida, que é amoroso com aquela que limpa o seu quarto, que é amoroso com o médico, que é amoroso com os alunos, estudantes de medicina, que compreende e muda a visão e entendimento dos seus familiares, percebe? Por isso que a convite da prática do bem é possível para todos nós. Não importa também se os caminhos são longos, são estreitos. Gente, as dificuldades serão todas, atenção, todas vencidas ao longo do trajeto. E à medida que nós estamos mostrando a generosidade, a boa vontade, nós vamos sendo capacitados. E como todos nós vamos ser convidados para fazer parte da cristianização do mundo.
Cada um de nós tem a sua parte de contribuição. Só senta na nossa frente aquela pessoa que tem e precisa, aquela pessoa que precisa exatamente daquilo que você tem para oferecer e vice-versa. Não existe ao acaso, não há erros, né, na história de Deus. Mas como ser? Como participar? O que seria a cristianização do mundo? Aonde que eu me encontro nesse contexto? Vinícius, no livro chamado Em Torno do Mestre, ele responde de uma forma tão simples. Ele diz assim, abre aspas, tudo que moraliza, tudo que dignifica, tudo que eleva, tudo que enobrece, tudo que beneficia e tudo que espiritualiza é obra de cristianização. Então, amigos, não é uma religião, porque a religião do futuro será uma única. A palavra religião vem de religare, religar a humanidade a Deus, né? E é isso a função da religião. Mas no futuro nós teremos uma única religião, porque a única forma de nós nos ligarmos a Deus como seres humanos é através do amor. Então a religião se chamará amor, sem nomes, né? Haverá uma só forma, que é através do amor. Mas como que nós podemos fazer parte dessa cristianização do mundo, né? Como podemos ser instrumentos dóceis, que possamos ser utilizados, né? Mas para isso, para ser esse instrumento, nós precisamos esvaziar de nós mesmos para preencher mais das virtudes que Jesus experienciou, praticou e nos mostrou que é possível fazer. E aí, talvez a gente possa repetir com Paulo de Tarso, né? Numa outra carta, que ele escrevia, ele falava assim, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, ser instrumento é isso. Mas a primeira coisa, né, que nós não podemos esquecer, e Emmanuel, nesse livro Fonte Viva, nos fala, que nós somos prestadores de serviço, sob a supervisão do nosso doce Rabi. Onde os louros, gente, as glórias, o reconhecimento, não é de nós, mas é daquele que criou os planos para nossas circunstâncias de vida, ou seja, de Deus. Ele não pede que nós venhamos, né, ao contrário, desculpa, o Emmanuel, nesse livro, nesse capítulo, ele nos pede para que nós venhamos a alinhar a nossa consciência, os nossos propósitos, nossos objetivos, os nossos sonhos, dê o nome que você quiser, a consciência do grande renovador que é Jesus. Então, tudo que nós fizermos, nós devemos fazer pelo crivo Jesus, filtrar pelos ensinamentos que nós aprendemos para sabermos se nós estamos fazendo parte desse processo, se nós estamos realmente sendo instrumentos de Jesus aqui na Terra. Nós somos apenas canais. E muitas vezes nós somos tentados pelos impulsos que nós temos de dominar as situações. Mas como canais de Deus, a nossa parte é desobstruir esses canais várias vezes ao dia. Sim, porque hoje mais que nunca, na história da humanidade, em todos os tempos, né, a interferência se faz diária e várias vezes ao dia. Quantas vezes esta semana que passou, você pensou assim, nossa, os meus pensamentos vêm à minha cabeça sem que eu os crie. Mas Lancelin, no livro Cirurgia Moral, através das mãos de João Nunes Maia, ele nos lembra assim, olha que interessante essa frase, a cabeça é tua e é teu dever de cuidar da lavoura que te pertence por direito celestial. Então, é tu, somos nós, né, que devemos cuidar do celeiro dos pensamentos que vão entrando, às vezes indevidamente, sem convite, na nossa mente. No capítulo 4, versículo 7, Paulo, na segunda carta a Coríntios, diz assim, porém nós, que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barros comuns para mostrar que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Olha que interessante, Paulo utiliza, não essa única vez, mas várias vezes, uma ilustração muito interessante.
Ele nos compara a vasos de barro frágeis. Ele fazia um claro contraste entre ele mesmo e a grande mensagem que ele levava para os gentios. Ele se julgava inexpressivo e comum, olha só, mas pregava a luz e o poder da renovação do Evangelho de Jesus. Você sabe que esses vasos, eles eram comprados por 1 ou 2 moedas de cobre ali no mercado de Corinto? Era barato, era frágil, eles eram usados como recipientes para lâmpadas de pavio. E somos nós, amigos, esses vasos de barro frágeis, mas podemos sim carregar a luz dentro de nós, iluminando não só o caminho que nós estamos trilhando, mas também daqueles que são posicionados pelo Pai para trilhar conosco. Amigos, muitos olhos estão nos olhando daqui e do lado de lá. Diz o Lancelin que nós somos responsáveis pelo que nós despertamos nos outros. Por isso, a necessidade de a gente vigiar, da gente acender em todos os nossos pensamentos a luz. Principalmente quando se faz a sombra. É nessa hora, é na escuridão que nós temos que nos fazer luz para iluminar, mesmo que seja pequenina essa luz. Porque, gente, a origem de todo bem é, por sua vez, a origem de todo mal. É através do pensamento. Se uma pessoa falou algo agressivo para mim, me maltratou, e aí eu fico pensando, essa pessoa falou desse jeito, falou aquilo, eu fico ali pensando, daqui a pouco meus sentimentos começam a ficar com raiva, com mágoa, com desejo de vingança, e aí essa pessoa está diante de mim, qual é a atitude que vai surgir depois desse pensamento e sentimento? E se é o contrário? Depois que ela falou comigo, eu procuro compreender, entender o contexto da história, procuro olhar que os minutos são tão importantes para estarmos juntos, que é mais importante eu perdoar, eu amar, eu compreender, eu entender. E aí os meus sentimentos são de acolhimento, de compreensão. Quando ele está diante de mim novamente, a minha atitude é outra. Por isso que a origem de todo bem é, por sua vez, a origem de todo mal, não é mesmo? É através do pensamento. E aí nós temos assim, toda alma, diz Lancelin, que poda as investidas do mal, afiniza-se com o bem e deixa brilhar a fraternidade em todo o seu caminhar. É isso a prática do bem. A gente não pode se acomodar, porque uma enxada que não é usada, ela enferruja. Um alimento que a gente guarda, ele termina por apodrecer, certo? Indefinidamente, não temos como guardar nenhum alimento. Então, é isso. Nós precisamos entender que quando a gente deserta do trabalho que nos compete fazer, alguém nos substituirá no momento seguinte. Porque a obra de Deus, ela não depende de nós exclusivamente. Mas, infelizmente, ela abre as portas da alma à sombra. E aí a gente acaba encarcerado pela melancolia, pela incerteza, pela ignorância, principalmente pela dor. Porque a dor na alma, ela não se encontra lá no passado onde nós estivemos, nem no futuro para onde nós iremos. A dor da alma, ela se encontra hoje, no presente, aonde estamos. Por isso que o Tiago nos advertiu, Assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Porque não basta eu não fazer o mal. Porque eu posso dizer, eu não faço mal a ninguém, mas também não faço bem. Mas o bem que eu deveria ter feito causou algum prejuízo a alguma pessoa, eu sou responsável por isso, Então, é importante que façamos o bem, que nós ressignifiquemos a nossa utilidade como canais de Deus através da luz, mesmo que nós sejamos ainda vasos de barro frágeis, como disse Paulo de Tarso. Que vocês tenham um excelente final de semana, uma excelente semana. Abraços fraternos.